Oi, amadinhos da Prof, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje vocês vão ter uma aula de história para aquelas pessoas perdidas que nunca sabem se eu tô falando de história ou se eu tô falando de sociologia. Vocês iniciaram na aula passada o conteúdo de revoluções burguesas. Vocês viram pouquíssimo, então talvez tenha até que rever algumas coisas para que vocês consigam compreender. Revoluções burguesas vão ser revoluções que a burguesia vai acabar incentivando ou vai ganhar ela vai ganhar muitas vantagens ao longo dessas revoltas no século XVII e no século XVIII. Duas revoluções burguesas extremamente importantes, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, que vocês estudam na sequência aqui, tá? Começando pela inglesa, porque ela aconteceu primeiro. Só que antes de eu falar da Revolução em si, na Inglaterra, para vocês conseguirem entender, eu vou resumir com algumas palavras para vocês saberem qual é o assunto principal. O assunto principal dessa revolução é: a burguesia tinha dinheiro e não tinha poder político. Essa revolta é para que a burguesia tenha poder político, para que ela tenha mais liberdade no comércio, enfim, para que ela mande na parada toda, tá? E vocês vão conseguir compreender o porquê que a família real inglesa ainda permanece no poder, e é por causa dessa revolução, de certa forma. Como que a Inglaterra, que era uma monarquia absolutista, com um rei que possuía um poder extremo, passa a ser uma monarquia parlamentar, na qual o poder é dividido e tal. Vamos começar com os antecedentes. Na aula passada eu falei para vocês assim, olha, foi assinado na Inglaterra, isso aí na época da Baixa Idade Média, a Magna Carta, quando os reis estavam voltando para o poder, o rei João Sem Terra, lá no século XII, assinou a Magna Carta. A Magna Carta é um documento que limitava um pouquinho do poder do rei, o que significa que a monarquia inglesa ela já surgiu de uma forma que tentava controlar esse absolutismo. Então, os ingleses nunca engoliram o fato de um rei mandar demais. Mas ao longo da história, ocorreram vários episódios que fizeram com que as pessoas esquecessem da Magna Carta. E esses episódios e o que aconteceu é o que nós chamamos de antecedentes da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa só acontece na segunda metade do século XVII. E eu começo a minha revisão com vocês no século XII, para falar tudo o que aconteceu para vocês que acabou influenciando os burgueses depois a fazerem essa revolta. Então vamos lá para os antecedentes. Primeiro, nos antecedentes vocês têm que focar que ocorreu a Magna Carta, né, tentou limitar o poder do rei, só que daí vai surgir no século XIV e no século XV a Guerra dos 100 Anos, né? Em 1337, se eu não me engano, até 1453 ou 56, enfim, são 116 anos, só que a gente arredondou ali para fazer Guerra dos 100 Anos, para ficar mais bonitinho, né? O que foi essa guerra? Essa guerra foi uma guerra entre a Inglaterra e entre a França, disputando o trono e disputando também terras. Ou seja, os ingleses queriam ocupar um cargo num trono francês após a morte de um outro rei e também queriam pegar o território, e daí deu mó auê entre esses dois países e acabou gerando a Guerra dos 100 Anos. Para vocês terem noção, aquela série que vocês não assistiram porque não é para a idade de vocês, então eu tenho certeza que vocês não viram, mas vocês já ouviram falar que é Game of Thrones, foi baseada nisso daí, tá? Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos ela vai começar desde a Guerra dos 100 Anos até a Guerra das Duas Rosas. A Guerra dos Tronos, guerras para ver qual rei que vai assumir o poder, tá? Então a Guerra dos 100 Anos vai ser entre dois países. A Guerra das Duas Rosas que vocês vão ver depois vai ser na Inglaterra mesmo. Então a Guerra dos 100 Anos, ela vai fazer com que as pessoas esqueçam a Magna Carta. As pessoas estão guerreando, gente, guerreando. Vão pensar em Magna Carta, vamos pensar no poder do rei. Claro que não, eles querem mais saber se vão conseguir defender suas terras ou não, se vão conseguir defender sua vida ou não. E a Guerra dos 100 Anos, ela foi assim extensa, porque vai ter ali a peste negra também, que vai fazer com que a guerra tenha uma pausa, depois ela continue e tudo mais. Então vai ser bem complicado nesse sentido. Quando a Guerra dos 100 Anos termina, todo mundo pensou, nossa, agora a Inglaterra vai ter paz. Só para constar, a Inglaterra perdeu, tá? Quem ganhou foi a França. E é nessa guerra que tem a famosa Joana d'Arc. E a Joana d'Arc que depois vai ser queimada na fogueira de forma injusta, porque nem reconheceram o papel dela na época. Hoje em dia ela foi canonizada, é uma santa e tal. Mas enfim, na época a Inglaterra perdeu, mas todo mundo pensou assim, não, a Inglaterra vai conseguir agora recuperar o seu fôlego, vai voltar a ser o que ela era. Aí começa a Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra que vai acontecer para disputar o poder, para ver quem é que vai assumir o trono.
agora dentro da Inglaterra. Gente, vai ser um auê, porque a Inglaterra era formada por várias famílias poderosíssimas. E essas famílias disputavam o poder, porque a maior parte delas eram mesmo, possuíam descendentes de antigos reis, sabe? Quando acabar a Guerra das Duas Rosas, ninguém vai estar pensando em Magna Carta ainda, de novo. Todo mundo tá nem aí pra Magna Carta. Ah, que limitar o poder do rei. Que rei? Se a gente não tá nem aceitando rei nenhum. A Guerra das Duas Rosas vai ser entre duas famílias poderosas da Inglaterra, após a Guerra dos 100 Anos, para ver quem é que assumiu o trono, que são os Lancasters e os Yorks. Os Lancasters, representados por uma rosa vermelha, e os Yorks, representados por uma rosa branca. Por isso que é a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra, gente, ela vai ser uma peleia, vai ser um negócio de traição, um negócio de mata alguém de uma família, desaparece uma pessoa de outra família, outra pessoa morre tomando suco, uma loucura. Essa guerra não é uma guerra assim de, vamos pegar em armas, é aquela guerra assim, marota, de vamos fazer alguém daquela família desaparecer e tal. Quem vai ganhar a guerra entre Lancaster e York vai ser os Tudors. Como assim, professora? Os Tudors, na figura do rei Henrique VII, ele vai conseguir tomar conta do poder. Ele vai conseguir acabar com os Yorks e ele vai acabar. Ele tinha descendência Lancaster, ele acaba com os Yorks e depois ele se casa com uma pessoa, com uma mulher York, eu não me lembro o nome dela, mas assim, tipo uma princesa York. Então ele tem sangue Lancaster na veia e ele casou com uma York, então ele reuniu Lancaster e York. Tadã! Então ele vai governar. Aí a família dos Tudors entra no poder. E é aí que a coisa começa a ganhar configuração para que vocês consigam compreender as revoluções burguesas, no caso a inglesa. Por quê? A família Tudor, ela vai favorecer muito o crescimento na época da economia, vai criar os cercamentos que vai favorecer as indústrias, ou seja, durante o governo dos Tudors na Inglaterra, a Inglaterra vai crescer muito e já vai dar aí as suas primeiras engatinhadas para depois ser a rainha da Revolução Industrial. Sendo assim, a burguesia não gostava do poder extremo que os Tudors possuíam. Aí elas preferiam a Magna Carta ali, né, para poder ficar legal. Entretanto, os Tudors faziam tanta coisa que favoreciam eles que, vamos deixar passar então. E, vocês ouviram falar dessa família Tudor já? No ano passado, não dei aula para vocês o rei Henrique VIII, que acabou criando a igreja anglicana e que se casou com a Ana Bolena. Depois ele matou ela. Vocês lembram desse conteúdo? Esses são também pessoas da família dos Tudors. E a rainha Elizabeth, que vai ser filha da Ana Bolena com o rei Henrique VIII, vai ser a última rainha Tudor. Então a Elizabeth, que não é a Elizabeth de hoje, que eu sei que vocês imaginam que é porque ela é tão antiga, mas não é outra Elizabeth. A rainha Elizabeth Tudor vai ser a última rainha dos Tudors. Ela era uma déspota esclarecida, pode-se dizer. Nós não chamamos ela de déspota esclarecida. Eu, professora Marlene, tô chamando ela de déspota esclarecida. Por quê? Porque ela governava, só que na maciota, sabe? Assim, tipo, ela mandava com poderes extremos, mas de vez em quando ela tentava dar uma agradada. Por isso que eu, professora Marlene, chamo ela de déspota esclarecida. Aí, a rainha Elizabeth vai ser a virgem, e vai ser a virgem porque ela nunca se casou, né? Eles chamavam de virgem porque nunca se casou. Nossa, meu Deus do céu, então tem muito de virgem aí. Mas a questão é que essa última rainha vai ser a última rainha que vai agradar a população. Que vai agradar ao ponto dos burgueses falar, nós revelamos, não é revelamos, relevamos, já que nós não fazemos parte da política, não tem problema nenhum, porque essa rainha aí ainda é mais ou menos, né? Entretanto, quando ela sair do poder, vai entrar no poder a família dos Stuart, que eram altamente absolutistas. E vai ser nessa família que a burguesia inglesa vai falar: chega! Não queremos reis absolutistas nesse país. Chega! E vai começar a Revolução Inglesa. Mas eu quero que vocês saibam como que o país estava assim um pouquinho antes da Revolução. E claro, né? Eu também vou explicar para vocês como que era essa família Stuart. Se bem que a família Stuart eu vou explicar para vocês na aula do Zoom, tá? Para quem chegou até esse momento e continua perdida, eu vou ligar os pontos para vocês do que a professora falou até agora. Inglaterra estava se formando como um país e a burguesia decidiu que não quer rei que manda demais. Portanto, eles criaram a Magna Carta e a Magna Carta limitava o poder do rei.
Entretanto, aconteceu tanta treta na Inglaterra que essa carta foi esquecida ao longo do tempo. As tretas que aconteceram foram a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Quando as tretas acabaram, quem assumiu o poder era a família Tudor. Só que a família Tudor ela não era tão absolutista assim. Então, os burgueses não reclamaram de nada e tudo mais, e vida que segue. Entretanto, quando a última herdeira dos Tudors morre e entra uma outra família no lugar, que é a família Stuart é altamente absolutista e representava fortemente o antigo regime, que eu já vou falar para vocês agora, mas que é aquele governo que o rei mandava demais e que tinha privilégio para as pessoas. E aí os burgueses vão falar: ops, estamos precisando da Magna Carta de novo, hein? Ou criar um documento novo que tenha essa mesma função de limitar o poder do rei. E é aí que as tretas vão começar, tá? Então, para quem não entendeu nada até agora, resumidamente é esse o contexto que eu estou falando. E aqui está para vocês, minhas amoras, o antigo regime. A Revolução Burguesa, o que ela mais queria fazer? Destruir o antigo regime. Aquela família nova que entrou no poder, da família dos Stuart, depois dos Tudors, o que eles representavam? Representavam a droga do antigo regime, que é o que eles queriam acabar. O antigo regime não é uma dieta. O antigo regime é um governo. É o governo que prevaleceu na Europa desde o final da Idade Média até o início da Contemporânea, ou seja, desde o século XV até o século XVIII. E essas revoluções que eu vou falar para vocês aqui agora, uma aconteceu no século XVII e a outra no XVIII, quando as pessoas não aguentavam mais. Antigo regime é aquele governo que, além do rei, tá aqui, ó, tudo girar em torno dele, ainda tem aquelas três classes, né? Que a terceira classe, que é composta por camponeses e burgueses, é esmagada pela sociedade, enquanto os nobres e o clero ficam ali no oba-oba. E essa é uma das coisas nas quais as revoluções burguesas vão querer destruir, acabar de vez, aniquilar com o antigo regime. Lembrando vocês que há muito tempo que a Inglaterra não possuía um rei que indignava tantas pessoas como o rei da família Stuart, que vocês vão ver, como o rei que vai estar no governo na época da Revolução. Não é que eles gostavam e amavam os reis anteriores, mas esse aqui conseguiu superar as expectativas, bem. E assim, onde que tinha antigo regime? Era só a Inglaterra que tinha antigo regime? Claro que não, gente. Ele esteve presente aqui, ó, do Iapoca Chuí. Aqui, ó, aqui tá o mapa da Europa para vocês e pode ter certeza que na França, na Espanha, em Portugal, vários locais terá reis absolutistas, tá? Mas a Inglaterra vai ser diferente. Vamos ver o caso da Inglaterra, já que a gente está vendo ela. Quem que era prejudicado no antigo regime, que vai acabar fazendo de tudo para que a revolução dê certo quando ela iniciar? A burguesia, que tinha dinheiro e não tinha poder, com certeza ela é a rainha dessa história. Os camponeses, olha, eu consegui colocar uma imagem de uma camponesa sofrida, mas tão sofrida que a cara de sofrimento dela me causa sofrimento. Os camponeses que trabalhavam muito e não viam resultado no seu trabalho e acreditavam que um outro sistema político, talvez um rei mais justo, talvez uma sociedade que caminhe para um local mais justo, seja favorável a eles, tá? Outro grupo que era desfavorecido, os puritanos. Os puritanos eram grupos evangélicos, tá? Os evangélicos eram perseguidos em alguns governos, e no caso dos Stuart vão ser mais ainda. Por isso, gente, olha, liguem o conteúdo, vamos ver se vocês vão conseguir relacionar. No século XVII, que os puritanos eram altamente perseguidos na Inglaterra, também é o século que vai iniciar a imigração da América do Norte. Na verdade, do norte da América do Norte, nos Estados Unidos, a região norte da colonização. Aqueles peregrinos que vão sair da Inglaterra e que vão ir para os Estados Unidos procurando uma vida melhor e que vão formar uma comunidade lá, e que hoje em dia nós temos os States com tanto poder, e vocês vão ver ao longo da história como que esse poder está relacionado aos puritanos. Então, os mesmos puritanos que sofriam no governo inglês, que sofriam com essas famílias de reis, não muito a Tudor, que a Tudor era mais ou menos, mas os Stuart que vêm depois vão ser tão severos que eles vão fugir do país, gente. Fugir não, né? Porque alguns vão ganhar autorização para virem para cá. Para virem para cá, que eu digo para América. Mas muitos vão vir para América para fundar as primeiras colônias nos Estados Unidos. As primeiras colônias da região norte, porque na região sul já tinha. Que coisa não, ó, é uma conexão.
Os pequenos proprietários de terra eu não consegui, só consegui encontrar uma terra que parecia um rancho fundo, assim, meio caquético. Eu nem coloquei no meu slides. Mas os pequenos proprietários de terra reclamavam porque quem tinha privilégio eram os grandes proprietários de terra. Eles falavam assim, pô, a gente morre trabalhando e não ganha nada nessa sociedade. Então eles também vão reclamar. Prof, eu não tô entendendo uma coisa. Se existem tantos grupos, eu falei 4 grupos para vocês aqui, que estavam tão indignados, por que você chama isso aqui de revolução burguesa? Porque são as ideias da burguesia que serão implantadas nessa revolução que vai acontecer. É a burguesia que vai sair por cima da carne seca. Então, na aula que nós tivermos lá no Zoom, eu já vou iniciar a aula de vocês falando dos Stuart. Quem eram os Stuarts? Que desaforo que eles fizeram, que provocou tanto a burguesia, que já estava um pouco indignada, e esses outros grupos aqui, e como que eles conseguiram iniciar essa revolução, que vai ser uma revolução conhecida como Revolução Puritana. Mas até o momento eu só quero que vocês saibam que é isso, tá? Que a Revolução Burguesa era eles contestando a política, a sociedade, eles não gostavam das coisas como elas estavam. Amadinhos da Prof, meus lindos maravilhosos! Nós vamos nos ver novamente com a matéria de história na terça-feira. E, por enquanto, vocês apenas assistam os vídeos e podem ler também a apostila, que faz muito bem vocês terem conhecimentos prévios, né? Ajuda sempre e muito. Até mais, amadinhos. Beijos de luz.